Qual é a causa principal de uma anomalia, pessoal? Então eu gostaria que você prestasse atenção, porque em função da diferenciação de causas, você vai atuar de uma forma diferente. Uma você tem uma responsabilidade direta como supervisor, a outra nem tanto. Então vamos lá, qual é a causa de uma anomalia? Então vamos inicialmente analisar essa carta de controle X/R, né? Uma carta de médias, X/E é um gráfico de médias e R é amplitude em relação a um item de controle que de repente você faz aí um CEP, e nesse exemplo lúdico que nós demos aqui, ilustrativo, é uma carta de controle do diâmetro de um cilindro de uma peça XPTO. Então vamos dizer que você faz uma retífica desse cilindro e você vê esse tipo de variabilidade no processo em torno de uma média de 50,187 milímetros. Então, pessoal, quando eu tenho esse tipo de variabilidade no processo, que a gente chama de uma situação onde o processo é estável, eu só tenho variação de causa comum, a gente precisa tomar alguns cuidados, porque mesmo que você faça um estudo de capacidade de processo ou de capabilidade, analisar o CPK e o PPK, você pode observar que em função da causa dessa variabilidade ser variabilidade de causa comum, ou seja, todos os pontos do gráfico estão dentro dos limites de controle, você pode chegar muitas vezes à análise de capacidade, e quando a gente faz um estudo de CP e CPK, a gente sempre olha essa performance global, que é basicamente o que o cliente sente. Você vê aí que a tua porcentagem de rejeição no cliente final vai ser algo em torno de 2,7%. Então, quando você teoricamente tem problemas, a rejeição não é tão alta e pode ser que 2,7 seja alto para umas empresas ou para o tipo de produto, seja baixo para outras, mas isso não vem ao caso. Mas vamos dizer que você tem uma variação de causa comum no teu processo, então todos os pontos estão dentro dos limites de controle e você tem uma rejeição no seu processo que é devido a essa variação natural e de repente ele não é aceitável, então a abordagem principal não é do supervisor de produção, são das áreas de suporte, pessoal de qualidade, os técnicos de processo ou pessoal técnico de produção. Eles são responsáveis em investigar a causa da variabilidade numa profundidade um pouco maior, usando alguns métodos um pouco mais profundos, mais robustos e que come mais tempo. E essa não é a tarefa primária do supervisor. Ele pode sim conduzir esse tipo de projeto, mas não num primeiro momento. Então, você precisa ser chamado a atenção que quando você tem então uma variação de causa natural ou de causa comum, e mesmo que você tenha uma rejeição no seu processo, você, supervisor, não é o responsável primário por isso. Então, esse é o primeiro ponto. Vamos à segunda situação. Pessoal, já quando a variação ela é de causa especial, ou seja, você tem um processo que é instável, então aqui a gente pode verificar 3 pontos acima dos limites de controle. Então isso indica que em algum momento o processo sofre uma variação de causa especial, pontual, ou uma variação assinalável. Então a gente começa a perceber que a variabilidade em alguns momentos ela tem pontos, ela tem causas especiais. Alguma coisa aconteceu no processo que vinha tendo uma variação de causa natural ou estável e ele ficou instável ou ele permanece instável em algum momento. Então, realmente houve alguma mudança no processo. E aqui é onde entra uma abordagem primária de responsabilidade do supervisor da produção, ou do encarregado da produção, ou do coordenador de produção, em alguns momentos do líder de produção ajudando o supervisor de produção. Então a sua atuação depende muito, num primeiro momento, perceber se aquela variação é de causa natural ou de causa especial. Porque em função da natureza da variabilidade, a sua abordagem ela é diferente em busca da causa fundamental ou da causa imediata. A gente vai falar um pouco mais. E o que eu quero chamar a atenção é que na grande maioria das vezes que você tem um processo estável,
e a responsabilidade do supervisor é manter esse processo estável, mesmo que tenha um pouco de itens fora do especificado, e se for o caso, como eu falei no slide anterior, é a engenharia que tem que buscar uma solução, mas a sua responsabilidade primária é manter a estabilidade. E quando isso não acontece é porque houve alguma mudança, né? Então, eu andava conversando com um amigo meu que trabalha numa das subsidiárias da Toyota, e eles têm a seguinte correlação, eles têm o seguinte conceito: toda vez que acontece uma variação de causa especial no processo, é que houve o que? Houve um renkaten. O que é renkaten em japonês? Renko é alteração e ten é ponto, ou seja, houve um ponto de alteração. Então nós vamos explorar quais são os pontos de variação que você, como um supervisor, deve investigar quando você sentir a presença de causa especial. Então, pessoal, a abordagem da supervisão ela depende muito da natureza da variabilidade. Então é importante que você tenha algumas noções de carta de controle para que você possa perceber. É lógico que quando você emprega, quando você analisa uma variabilidade como a carta de controle, fica mais fácil porque você tem os limites, mas nem sempre é necessário. Por mais que você tenha um gráfico de série temporal, o que é um gráfico de série temporal? É um gráfico que você vai colocando aquelas medidas do produto ou das características daquele produto que você está produzindo em função do tempo. É possível você perceber um comportamento de um grupo de pontos um pouco mais intenso, um pouco mais saltado, que indica que você tem uma causa especial. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria que você realmente entendesse. Então, se você está tendo uma variação de causa especial, significa que você teve aí um renkaten, que você teve algum ponto de alteração no processo, mesmo que você ainda não saiba o que aconteceu, ok? Então, esse é um conceito fundamental para que você entenda os próximos slides.